A segunda parábola do Evangelho de Marcos é a parábola da semente que germina por si só. Essa parábola diz respeito ao reino de Deus. O reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Esse alguém que lança a semente é, primeiramente, Jesus, que anuncia o reino de Deus, como vemos lá no capítulo 1, versículo 15 de Marcos, né? É o primeiro dito de Jesus no Evangelho: o reino de Deus está definitivamente próximo. Então, Jesus semeia o reino de Deus. Esse reino é como uma semente que cai na terra. A semente germina e cresce sem que ele saiba como. O que essa parábola está dizendo? Está dizendo que o reino de Deus tem em si uma força de germinar e de chegar ao crescimento total. Por si mesma, a terra produz o fruto. Essa é a ideia mestra, não é, da parábola. O reino de Deus tem em si uma força. Por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão. Então, a gente vê o reino de Deus vai crescendo e vai chegar à plenitude, que é a espiga com o grão. Quem semeia uma semente na terra quer que aquela semente germine, cresça e dê o fruto correspondente. O reino de Deus vai dar o fruto correspondente. Ao mesmo tempo, há uma progressão temporal. Primeiro, depois, por último. Ou seja, não se pode esperar um sucesso imediato do reino de Deus. O reino de Deus exige tempo. Essa frutificação é um processo, ele vai chegar à plena realização. Jesus é convicto disso. Não é o reino do mal que vai prevalecer. O reino de Deus vai chegar a uma espiga cheia de grãos, vai germinar completamente. Mas vai aos poucos, num processo. Se nós compararmos essa parábola com aquilo que é dito lá em Marcos 1,15, né, que é o reino de Deus aproximou-se, está definitivamente próximo. Nós vemos que lá o reino está próximo. Endiken rebasileia tuteu, é o que fala lá. Aqui em Marcos 26 a 28, né? 28 chega ali a delinear o processo. O tempo é aquele em que o reino de Deus está se desenvolvendo, está crescendo. O tempo dessa história. Em Marcos 29, vem outra perspectiva, vejam lá. Quando o fruto está maduro, ele quem? O semeador, aquele que lançou a semente, que é dono da semente, que é dono do terreno, que é o Senhor do reino de Deus. Ele mete logo a foice, porque a colheita chegou. Então aparece aí, chegou. Em Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo. Aqui em Marcos 4,29 é anunciado, ele vai chegar plenamente, ele vai se realizar plenamente. É um outro momento. O momento do anúncio de Jesus e o momento escatológico da plenitude do reino de Deus. Com Jesus, o reino de Deus já está sendo anunciado, já está começando a se desenvolver. Haverá, porém, um momento em que a espiga está cheia de grãos. Nesse momento, haverá a foice que vai tirar
né, a colheita. Foice é um termo que remete a algumas passagens da Bíblia, citamos aqui duas, né, que falam do juízo. A foice é a imagem para o juízo divino. Aparece, por exemplo, no livro de Joel, capítulo 4, versículo 13, também no Apocalipse de São João, capítulo 14 e 15, entre outros textos, né? Há outros textos que falam da mesma ideia, tem o mesmo conceito. Então, aqui nós estamos já numa perspectiva escatológica. Sintetizaríamos, né, a mensagem dessa parábola, então, da seguinte forma: ela mostra que o reino de Deus vai dar fruto, com toda segurança, por si mesma a terra produz o fruto. Mas vai dar fruto no seu tempo. O que isso exige, então, do discípulo? O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos? Que é preciso confiar em Deus, sem esperar um sucesso imediato do anúncio do reino de Deus, sabendo que o reino de Deus tem uma força própria. Não depende nem de quem semeia. Claro, quem semeia sempre é Jesus, mas jogando isso agora para o anúncio do Evangelho durante o tempo da igreja, né, são os cristãos. Mas, em última instância, através do anúncio dos cristãos, quem está anunciando, quem está lançando a semente, quem é o dono do reino de Deus é o próprio Jesus, né? É, portanto, necessário semear, tendo paciência, confiando no poder do reino de Deus, não nas próprias forças, não na própria capacidade, crendo que este reino tem em si uma força. É claro, se nós anunciamos de fato o reino de Deus, e não as nossas categorias, e não as nossas ideias, e não o nosso modo de ver. Então, confiança é a primeira atitude que se exige de quem colabora no reino, no anúncio do reino. Segunda atitude, a perseverança. Não desanimar se logo de início não aparece uma espiga cheia de grãos. Vai ser só uma plantinha, às vezes fraca, às vezes essa plantinha parece que está morrendo, aí você vai lá e cuida. Claro, aqui já estou ultrapassando a parábola, né? Mas o reino de Deus exige também de quem o anuncia, além de confiar no poder de Deus, confiar e, por isso, perseverar, né? Perseverar nessa convicção de que o reino chegará à sua plena realização e, portanto, ter em vista já a escatologia, semear pensando na colheita. A terceira parábola, do capítulo 4, é a parábola do grão de mostarda, uma parábola muito curta, de 3 versículos somente, Marcos 4, 30 a 32. Né? Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? E Jesus então explica: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Qual é a ideia mestra dessa parábola? É a oposição
entre um início muito humilde, muito pequeno do reino de Deus e a sua realização plena numa hortaliça enorme, numa planta muito grande. Não há proporção. Olhando de início parece que é muito pequeno. A semente de mostarda, essa de que fala Jesus aqui, ela é muito menor do que a cabecinha de um alfinete. É talvez 1/4 ou menos do tamanho de uma cabecinha de alfinete. É um pontinho, como se a gente pegasse um lápis e fizesse um ponto numa folha de papel. Isso é o tamanho da semente de mostarda da qual fala aqui o texto. Então, humilde início, pequeno. O reino de Deus não aparece assim como se fosse uma coisa estrondosa, não. No entanto, o final é grande. A árvore é grande. Nós temos aqui, nessa menção da árvore que estende ramos e que os pássaros do céu vêm abrigar-se, né, nesses ramos, essa imagem é usada no Antigo Testamento, por exemplo, em Ezequiel e no livro de Daniel, para se referir aos reinos deste mundo. Os reinos que tomam um território, né, e, portanto, se estendem, são reinos poderosos, e os outros reinos são os reinos que vêm aqui, então, como que passarinhos, abrigar-se à força daquele grande reino. Portanto, a ideia principal aqui, portanto, é de que muitos povos vêm abrigar-se sob o domínio de um determinado reino. Com isso, nós podemos dizer que esta parábola, né, do reino de Deus como uma semente de mostarda expressa que o domínio de Deus se estenderá a todos os povos. Será tão grande que abarcará toda a história e todos os povos da terra. Muitos, vamos sintetizar aqui a ideia dessa parábola, muitos rejeitaram a palavra de Jesus, e talvez rejeitam a palavra de Jesus, e com isso rejeitam o reino de Deus. Como é que Jesus responde a essa situação, a essa rejeição, que o Evangelho de Marcos mostra tão bem, né? Ele responde dizendo, é porque o reino de Deus começa pequenino, mas ele vai se desenvolver. Como a semente da mostarda se desenvolve. Aqui a gente pode até juntar com a outra parábola. Tem em si uma força, por si só, a semente vai se desenvolver. Portanto, o que Jesus exige dos seus discípulos é que eles estejam conscientes disso, que não esperem um sucesso imediato, né? Não esperem logo grandes resultados. Estejam conscientes e, como na parábola anterior, estejam confiantes e perseverem, semeando o reino de Deus, semeando a palavra de Jesus. Jesus, então, pede uma confiança total nele. Com essas parábolas, as 3 a gente poderia agora resumir. Jesus pede a confiança. A palavra dele tem poder. O reino de Deus é poderoso. Depende sim do terreno. Se o terreno é bom, frutifica maravilhosamente, de modo que nós não poderíamos nem suspeitar. O que vem aqui também ser completado com essa ideia da semente de mostarda que chega a uma planta muito grande, comparando com a pequena semente. Nesse sentido, corresponde lá aqueles frutos 30, 60, 100 por um.
E essa força vem da própria semente que germina por si só. O início é humilde, o início é lá, o reino de Deus está chegando, mas vai chegar, sim, plenamente na escatologia, na parousia do Senhor, e aí ele vai se demonstrar em toda a sua força e como ele frutificou realmente.